Hey pessoal, bom dia, topa pensar, ou boa tarde, boa noite, sei lá que momento você vai ver esse vídeo, porque agora no YouTube ele fica eternizado. Mais um texto de Graziela Kronka, que está na República Tcheca, na nossa coluna Delírios de Praga. Hoje, o texto tem por título A Pergunta. E vamos aqui acompanhar a reflexão que Grazi nos presenteia nesse dia chuvoso, aliás, maravilhoso, porque a chuva também diz respeito aí a uma dádiva da natureza e, portanto, se chove, comemoremos. Se tem sol, comemoremos. Não sei como é que está em Praga, vamos ver. Talvez o texto de Grazi nos diga algo sobre isso. Querido Samuel, a pergunta é o título. O sol apareceu com toda a força emanando calor. Lá, né? Mas os pensamentos continuam nublados. Como se um agosto habitasse a mente. Ora, você, para entender esse contexto, pegue o texto anterior que está no nosso blog, Topa Pensar, ou mesmo neste canal, na playlist, porque é evidente que esse texto tem relação com o que ela escreveu anteriormente. Continua Grazi. Eu te contei da primeira viagem que fiz de avião desde que começou a pandemia, em novembro de 2021. Depois de quase 2 anos, eu fui para o Brasil, cheia de apreensão e com muita saudade. A viagem foi longa, com vários imprevistos. Perdi o voo, tive que fazer outro teste de Covid, cheguei em São Paulo com 24 horas de atraso em relação ao esperado e encontrei minha mala quebrada, de onde alguns itens foram roubados em algum dos aeroportos por onde ela passou. O que não te contei foi que naquela viagem, no aeroporto de Paris, antes dos imprevistos acontecerem, eu comprei um livro que eu muito desejava, A Mais Secreta Memória dos Homens, que deu ao escritor senegalês Mohamed acho que é Mobougar Sarr, o prêmio máximo da literatura francesa daquele ano. Esse livro, de mais de 450 páginas, me acompanhou na temporada brasileira de quase 3 meses. Eu gostei tanto que quase comecei a ler de novo assim que terminei. Não fiz, mas às vezes eu volto a ele para reler os trechos grafados, que são muitos. Hoje, eu vou terceirizar os delírios e partilhar com você um desses trechos que eu grifei desse livro que foi considerado um canto de amor à literatura e a seu poder atemporal. Aqui vai esse trecho do senegalês. Cada homem na Terra deve descobrir qual é sua pergunta. Eu não vejo outro objetivo para a nossa existência. Cada um de nós deve encontrar sua pergunta. Por quê? Para encontrar uma resposta que nos desvendará o sentido da vida? Não. O sentido da vida não se desvenda a não ser no seu fim. Não procuramos nossa pergunta para desvendar o sentido da vida. Nós a procuramos para encarar o silêncio de uma pura e intratável questão. Uma pergunta que não possui nenhuma resposta. Uma pergunta cujo único objetivo seria o de lembrar àquele que a encontra qual parte do enigma sua vida porta. Cada um deve procurar a sua pergunta para tocar no cerne, o espesso mistério de seu destino. Aquilo que não lhe será jamais explicado, mas que vai ocupar um lugar fundamental em sua vida. Há pessoas que morrem sem ter encontrado sua pergunta. Outras a identificam tarde no curso de suas vidas. Eu tive a sorte e o azar de encontrar a forma da minha pergunta quando era bem jovem. Liberado para o resto dos meus dias da angústia de procurá-la, eu me carreguei ao mesmo tempo de uma outra angústia, ser assombrado para sempre pelo silêncio aberto diante da minha interrogação. Mas meu silêncio não é um vazio. Ele está sempre povoado pelo tumulto das hipóteses infinitas, das respostas possíveis e das dúvidas imediatas que estão ligadas a ele. Esse é o trecho do texto do senegalês, e aí voltamos com Grazi, que diz: escolhi esse trecho porque os pensamentos confusos atrapalham um pouco a fluência do meu raciocínio e dificultam agora a redação de um novo e original texto.
mas também, e principalmente, porque esse trecho tem tudo a ver com a razão das minhas confusões mentais, as atuais e as da vida toda, que afinal são as mesmas. Qual é a minha pergunta? E fica aqui o registro da minha ânsia e do meu medo de encontrar e de não encontrar essa pergunta, ou ainda de já tê-la encontrado. Graziella em Praga, 25 de maio de 2013, estou repercutindo hoje dia 31 de maio, dias depois, e ela coloca também uma observação para nós. O trecho citado é uma tradução livre do livro original, escrito em francês. Existe uma edição traduzida para o português, e aí tem o link, que fica na descrição desse vídeo e também no nosso blog. E aí, topa pensar? Qual é a sua pergunta? Será que já teria encontrado ou não ainda? E se já encontrou, aí tem uma certa angústia de conviver com ela? Não ter encontrado tem uma outra angústia de não ter encontrado a sua pergunta? Fica a reflexão de Grazi e com as minhas pequenas pitadas para a reflexão também. Topa pensar? Fiquem bem, até.